A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, jovem cristão, que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Bem-vindo a mais um devocional diário. Neste devocional diário de hoje, quero estar trazendo uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do primeiro versículo, que assim vai dizendo: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la? Versículo 8. Ou, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar? E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Meus irmãos e ouvintes, nesta passagem nós vemos publicanos e pecadores chegando a Jesus para o ouvir, e os fariseus e escribas murmuravam dizendo que Jesus estava recebendo pecadores e comia com eles. E então, como uma forma de ensinar-lhes, Jesus propõe uma parábola, e aqui ele, em outras palavras, pergunta: Que homem dentre eles, que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achar ela? E, achando aquela ovelha perdida, a põe sobre seus ombros, cheio de uma grande alegria, e, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo que eles deveriam se alegrar com ele, porque ele havia achado a sua ovelha perdida. Jesus ensina que assim haveria mais alegria no céu por um pecador que se arrependesse do que por 99 justos que não necessitassem ou não necessitam de arrependimento. Jesus propõe de igual modo também outra parábola, mas agora sobre uma mulher que, tendo 10 dracmas, se perdesse uma, não acenderia a candeia, ou seja, a lamparina, e varreria a casa e buscaria com diligência ou empenho até a achar? E achando aquela dracma perdida, convoca as amigas e vizinhas, dizendo que elas deveriam se alegrar com ela, pois havia achado a dracma perdida. Assim Jesus queria ensinar que havia e há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus queridos ouvintes, se formos parar para refletirmos em sinceridade sobre a nossa vida, veremos que talvez um dia, por muito tempo, fomos aquela ovelha que esteve perdida, com frio, com fome, com sede, mas Jesus Cristo, como bom pastor que é, deixou as 99 no aprisco e saiu pelas montanhas a procurar as nossas vidas. Olhando por um ponto de vista diferenciado, quantas são as vezes que nós, em nossa angústia, nos afastamos do rebanho, deixamos o aprisco e não trazemos a devida atenção às ordens do bom pastor? Mas Jesus é tão sábio que ele derrama o bálsamo da cura na cratera gerada pela dor na vida da ovelha e nos traz à tona, nos faz cairmos em si para que possamos ver que o rebanho do Senhor é o perfeito lugar que Deus preparou para que estivéssemos em constantes processo de evolução e crescimento. A dracma antigamente fora uma moeda grega. Podem existir pessoas que olhem para a passagem e se perguntem: se ela tinha 10 dracmas e perdeu uma, ficando com 9, que já é um número bom de dracmas, por que ela acendeu a candeia, varreu a casa e iniciou uma incessante busca por aquela uma dracma perdida? Afinal, meus ouvintes, ela tinha 9 restantes, mas uma lição que conseguimos extrair do texto é:
que aquele que não valoriza aquela uma que se perdeu, jamais irá valorizar o restante das 9 que ficaram. Isso se aplica a nós. Quantos são os dons que Deus nos confiou que hoje estão adormecidos? Uma das maiores provas de que nós realmente valorizamos aquilo que recebemos do Senhor é o nosso se importar em não deixar com que o fogo se esfrie, ou o coração contrito e fervoroso em Deus se esmoreça, ou que os dons qual o Espírito Santo nos concedeu permaneçam adormecidos. Se é que porventura as angústias adormeceram tais dons, ainda existe tempo para reavivá-los, procurá-los e valorizá-los. Por outro lado, olhando por outro ponto de vista, nós vemos que nós não somos mais uma dracma perdida, que vivia em dedicação às dissoluções momentâneas deste mundo. Ao contrário disto, hoje somos a pedra preciosa resgatada e reconciliada pelas mãos do Senhor Jesus, que fora encontrada, enxaguada e lapidada pelo Senhor. O preço pago por nossas vidas foi preço de sangue, mas eu não consigo compreender como podemos muitas vezes aderirmos às migalhas que o inimigo tem lançado em nossas vidas. Aqueles que pelas manhãs se alimentam continuamente do maná vivo que desceu do céu, não se sentirão atraídos pelas migalhas lançadas pelo inimigo durante todo o resto do dia. Sem a busca pelo conhecimento espiritual e bíblico, vamos ocupar o nosso tempo com coisas que, ao invés de nos aproximar, só irão nos afastar de Deus. Não se permita ocupar a mesma posição que antes você ocupava. Posição do que se estava perdido. Não, aquilo que o homem havia decretado que permaneceria perdido, pela graça de Jesus foi encontrado, e nunca mais, em nome de Jesus, vai voltar para o mesmo lugar da vergonha, pois hoje conhece a verdadeira honra que é servir a Jesus. Meus irmãos e ouvintes, precisamos estar apercebidos aos sinais de uma vida que está em constante distanciamento de Deus. Perceba isso agora, antes que seja tarde demais. Será que temos dedicado o nosso tempo a Deus de maneira certa? Qual é a nossa relação com o Todo-Poderoso? Será que o Espírito Santo tem liberdade de sussurrar em nossos ouvidos a direção para o dia de amanhã? Ou nos encontramos tão ocupados com os afazeres ao ponto de não termos a percepção para ouvir o que Deus tem a nos dizer? Não podemos permitir que estejamos novamente na condição de uma dracma perdida. Fomos resgatados para nunca mais voltarmos ao mesmo lugar, pois daquele grande dia em diante herdamos do Senhor um propósito, qual ainda há de ser concluído em nossas vidas. Que venhamos a crer e esperar no Senhor, porque independentemente daquilo que está acontecendo, nós precisamos estar focados em agradar o Senhor. Não podemos permitir com que as coisas do mundo venham chamar a nossa atenção ao ponto de nós olharmos e desejarmos aquilo que está no mundo. Aquilo que está no mundo é passageiro e não serve para os homens e mulheres espirituais. Não serve. Aquilo que está no mundo, os desejos do mundo, a concupiscência da carne não serve, pois nós preferimos servir ao Senhor com um espírito contrito e quebrantado diante do altar do Senhor, buscando a espiritualidade em Deus. Eu sei que precisamos viver neste mundo momentaneamente. Todavia, não podemos permitir com que os encantos deste mundo venham encantar a nossa vida, ao ponto de acharmos que realmente a vida se baseia no prazer. Não, a vida não se baseia no prazer, pois as coisas deste mundo são passageiras, são temporárias, são momentâneas, mas aquele que crê e confessa Jesus Cristo como seu único Deus, Senhor e Salvador, aceita Jesus com o coração aberto, com a vida entregue no altar do Senhor, irá herdar como recompensa, se perseverar na santidade até o fim, herdará a coroa da vida e viverá pela eternidade no gozo celeste. Este mundo é passageiro, nós estamos passando por aqui, mas nós temos a certeza de que em nome do Senhor Jesus, com a perseverança, a santidade, a pureza, a verdade, a insistência, a vida com Deus,
nós ainda vamos alcançar as mansões celestiais. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e curtir este vídeo e deixar um comentário. E se você quiser ouvir uma mensagem mais longa, eu vou estar deixando o link de uma das mensagens pregadas no ministério local qual eu congrego, aonde, pela graça e misericórdia do Senhor, Jesus também me usa para estar levando a palavra. Eu vou estar deixando o link de algumas pregações que foram postadas no Facebook na descrição, para que você que queira assistir uma pregação com mais minutos, com mais tempo, aonde Deus tem me usado para estar falando sobre a palavra de Deus, dentro de mais tempo, eu vou estar deixando o link na descrição. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.